Ensinar pode ser um desafio, mas há de facto quem se diferencia na forma como transmite conhecimento e fica na memória dos alunos. Na reportagem especial desta semana, conhecemos José Oliveira, professor na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria, que foi distinguido como o melhor professor do ano. Nesta escola de Leiria, há uma sala onde aprender é experimentar, errar e voltar a tentar. Uma sala onde os alunos explicam a matéria uns aos outros e onde o professor raramente está no centro da atenção. Para muitos, até pode parecer indisciplina, mas para José Oliveira é o método mais eficaz e que melhor encaixa em todos os alunos. Não é por acaso que foi distinguido como o melhor professor do ano. Interessa-me que os alunos entendam todos os aspectos daquilo que estão a fazer e, virtualmente, decorem nada. Interessa-me que eles aprendam tudo através do sentido crítico, através da compreensão do que é que ali está envolvido e nada através da memorização de processos. Curiosamente, José Oliveira começou por ensinar antes mesmo de ser professor. Explicava aos colegas aquilo que os docentes não conseguiam tornar claro. O ensino surgiu quase por acidente, mas depressa se tornou vocação. Eu olho para trás agora e percebo que estava mais ou menos predestinado, digamos assim, não é? Quando estava a estudar na faculdade, eu tinha alguma facilidade em áreas, por exemplo, que ligavam à geometria descritiva, ou outras formas de entender a geometria descritiva, e eu tinha bastante facilidade e ajudava os meus colegas, muitas vezes, quando o professor ou o assistente não conseguiam resolver, porque eu falaria de outra maneira, e eu acabava por ajudar os meus colegas, e pediam-me muita ajuda, mas eu ensinava-os. Eu nunca fiz um trabalho de um colega, recusei-me. Paguei até um bocadinho, algum preço por causa disso, não é? Tenho algumas histórias giras em que eu tentei ensinar o meu colega a fazer com que ele conseguisse depois perceber aquilo, resolver a dúvida que ele tinha, de forma a que ele aprendesse e não resolver o problema dele no sentido de que ele tivesse o trabalho feito. E isso eu nunca fiz. E é isto que eu acho que deve fazer um professor. Defensor de uma educação multidimensional, integral e abrangente, o percurso pedagógico de José é marcado pela inovação e pela criação de espaços onde a aprendizagem se constrói com a cabeça. Aprender porque o meu patrão me diz, porque o meu chefe me diz que é assim e me recompensa por isso com uma nota, não é a melhor forma de preparar pessoas com sentido crítico. Eu quero que eles discutam tudo e é por isso que eu trabalho muito com modelos, com ferramentas que eu vou tentando desenvolver para os levar a pensar e a perceberem eles próprios e a discutirem eles próprios e a encontrarem eles próprios caminhos, que muitas vezes não são os melhores, mas são os caminhos que eles encontram. E só depois é que eu vou ensinar o caminho, aquele que é o mais rápido, que é o mais correto, que é o sistematicamente mais correto. Claro, nem sempre funciona assim tão bem, não é? Mas é pelo menos esta a tentativa. Nas aulas de José Oliveira, a regra é simples. Do concreto para o abstrato, do simples para o complexo. Mas o percurso nunca é igual para todos. E eu tento, tanto quanto possível, potenciar os valores, as forças que os meus alunos têm, e nem todos vêm, por exemplo, para a geometria descritiva, nem todos têm os mesmos potenciais, como é óbvio, e, portanto, eu tento que eles progridam com os seus próprios ritmos, porque é muito difícil. Eu faço isto também, que é, eu muitas vezes, com alunos que estão mais avançados, eu consigo ensinar-lhes outras coisas relacionadas com geometria descritiva, que não estão no programa, que não vão sair no exame, mas que são muito mais interessantes, na minha opinião, e que estão muito mais, que se adaptam muito mais à criatividade do próprio aluno, que permitem, falando de geometria, sendo geometria descritiva, permitem muito mais que o aluno tenha opções criativas e que faça caminhos criativos através dos quais vai aprender geometria descritiva. A perspectiva é acolhida pelos próprios alunos. Luna e Lia são duas estudantes da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, onde José leciona. É com carinho que reconhecem a relação que o professor fortalece entre os alunos. Eu acho que o professor sempre mostrou ser muito diferente dos outros, na maneira como comunicava connosco dentro e fora das aulas, na maneira como explicava, nunca explicava para toda a gente da mesma maneira, era sempre adaptado mais ou menos a cada um, porque o seu professor sempre nos explicou que todos éramos diferentes, todos aprendíamos de maneiras diferentes e nem toda a gente conseguia chegar aos bons resultados da mesma maneira. Então sempre adaptou muito as aulas de acordo com cada aluno.
Nós tínhamos uma relação com o professor muito descontraída, nós não tínhamos aquela relação de uau, é uma figura de autoridade e nós somos só os alunos, nós tínhamos realmente essa abertura. Igual. Exato, não havia aquela diferença de exato, sim. Aqui, ensinar é mais do que debitar palavras. É meter as mãos na massa e, neste caso, pôr o cérebro a pensar. Com exercícios, com prática. Eu lembro-me que na minha primeira aula a sala tinha daquelas mesas muito grandes, de madeira, e eu de repente tenho os meus alunos todos de boca aberta a olhar para mim. Estamos a falar de quase 30 e tal anos. Porque eu estava sentado de cócoras, com os pés debaixo do rabo, em cima daquela mesa, né? Ia falar com eles. Portanto, eu comecei a trabalhar logo de uma forma diferente daquilo que é o professor clássico, que dá as aulas. Comecei a entender-me mais como um colega de trabalho mais velho, que tem mais conhecimento e que é um chefe, claro, na aula, mas um colega de trabalho no processo de aprendizagem dos meus alunos. Muito sempre ligado às artes e a outras atividades que foram nascendo da escola, e eu penso que esse foi um dos vetores. E foram estas duas alunas que contribuíram para a conquista deste prémio. Foram elas que inscreveram o professor e que, semana após semana, insistiram com a turma para que votassem e explicassem as razões pelas quais o melhor professor era o deles. E assim foi. José foi considerado o melhor professor do ano pelo trabalho que desenvolveu, mas também pelo percurso que percorreu e pelos ganhos que conquistou. A aprendizagem, a atenção e os bons resultados dos estudantes. Eu acho que é um orgulho muito grande, porque embora nós sejamos os alunos, é ver alguém que sempre se esforçou ao longo dos anos e que teve muitas frustrações por às vezes não conseguir fazer aquilo exatamente que queria, mas que nós sempre vimos o setor com muito potencial para ensinar. Realmente acho que é uma pessoa que gosta mesmo de ensinar, não está aqui só porque sim, ele gosta mesmo daquilo que faz. O professor também também contribuiu muito para a escola, né? Acho que realmente também foi um grande orgulho e uma grande felicidade ver o professor a ganhar este prémio. O José consegue fazer algo que é extremamente difícil, que é criar estratégias de diferenciação, dos alunos poderem ser co-construtores das suas aprendizagens. É efetivamente um fator que fez com que ele se tornasse diferente e daí tivesse esta valorização e reconhecimento. Para nós também, obviamente, como instituição, foi extremamente gratificante e, sobretudo, interessa-nos porque quem ganha são os alunos. Um reconhecimento que nasce da experiência diária em sala de aula, onde a exigência anda lado a lado com a confiança. E um prémio financeiro que vai ser aplicado na aquisição de mais materiais que contribuam para mais e mais aprendizagem. E são 30 mil euros, não é? É material que eu posso escolher em função das minhas necessidades, que é um outro problema que nós temos. Nós temos demasiado o Ministério e o Governo a dizer o que é que nós precisamos, sem nos questionar muitas vezes, e depois nós necessitamos de certas coisas que temos dificuldade em ter. E, portanto, a ideia de eu poder decidir aquilo que eu preciso do ponto de vista pedagógico para o projeto que eu estou a implementar foi um dos atrativos muito grandes. Apesar do reconhecimento dos pares, nem sempre o sistema acompanha esta visão. Talvez a maior angústia de quem vive intensamente o gosto por ensinar os futuros profissionais do país. Esse reconhecimento tive sempre dos meus alunos, regra geral. De parte dos meus colegas tive, mas nós acabamos por não comunicar assim tanto uns com os outros, comunicamos muito, mas não na nossa atividade profissional, porque no fundo o sistema é um professor numa sala de aula, não é? Sempre que eu mudava de escola, os meus colegas diziam não vás, fica e tal. E mesmo por parte das direções, não por parte do sistema. Os resultados confirmam o impacto. Pelo que fomos falando uns com os outros e até com alunos de outras escolas e com os professores, nós tínhamos algo realmente muito diferentes e aprendíamos muito melhor porque conseguíamos experienciar as coisas, porque a geometria é muito de experimentar, é muito de fazer exercícios, não tanto de ouvir a explicação. Obviamente que os resultados dos exames são fruto de todo um conjunto de fatores, mas agora em 25 a escola teve efetivamente muito bons resultados nos exames de Geometria Descritiva A e esperamos que eles continuem nesta senda positiva e superior à média nacional, agora em 25-26. Um professor que ensina a ver, a pensar e a criar, e para os alunos aprender assim
faz toda a diferença. Eu acho que até o último dia, quando ele chegar, espero que ainda vá longe, até o último dia eu vou estar a investir em projetos, em processos, em coisas que eu acho que possam ser uma mais-valia na preparação dos nossos jovens para a vida que eles vão ter, porque é isso que nós fazemos, é isso que os médicos fazem, é isso que um advogado faz quando tem um cliente, é arranjar maneira de o seu cliente ter o melhor. E é assim que eu olho para os meus alunos.